que eu quero colocar aqui na tela agora, o Joaquim até mencionou, outro fato importante da semana, foi a escolha do Gabriel Galípolo. Então ele é o presidente do Banco Central, e a Veja fez uma capa com o Galípolo e publicou um perfil. Esse perfil traz algumas frases interessantes. Zé, eu acho que o Galípolo é um socialista, tá? Olha o que ele escreve aqui, muito legal essa fala dele. A nova finança e sua lógica notabilizam-se por sua capacidade de impor vetos às políticas macroeconômicas. A despeito do desemprego e da desigualdade escandalosa, as ações compensatórias dos governos sofrem fortes resistências das casamatas conservadoras. Assina embaixo, concordo com o Galípolo. Outra frase dele muito legal, ele fala assim, no Olimpo das finanças, homens que não sabem o que fazem ganham o que não merecem. Pois é, onde tem maior desperdício, a maior apropriação de riqueza para pessoas despreparadas é nesse mercado financeiro. E também aqui, os bancos centrais da cúspide capitalista, capitaneados pelo Fed, são os gestores do sistema monetário universal, encarregados de garantir a sobrevivência do direito de propriedade. Como é que você viu o Galípolo, Zé, e essas primeiras ideias que eu estou trazendo aqui para você dele? Perfeito. Bom, durante a semana, no Bom Dia, quando ele foi designado, nós dissemos aqui que dávamos um voto de confiança por conta exatamente de aspectos que já tinham sido divulgados aí da sua trajetória acadêmica, algumas ideias que ele defende, desenvolvimentistas, ideias também contrárias a essa hegemonia do capital financeiro sobre a economia, e também o fato político de que ele é indicado pelo presidente Lula, depois de consultas exaustivas aí com vários meios políticos e econômicos, e o próprio aval do ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, com quem ele trabalhou, e o papel que ele desempenhou também já na diretoria do Banco Central. Então, a gente dá um voto de confiança. Eu acho que essas ideias que ele coloca aí, que foram selecionadas pelo veículo citado, são ideias muito interessantes. Já também outras informações que eu recebi dão conta de que ele chegou a ministrar cursos em institutos ligados a partidos de esquerda, e nesses cursos chegou a dar explicações baseadas na própria teoria marxista, de maneira que parece que ele tem uma formação acadêmica mais ligada, de fato, às ideias progressistas, além de parecer ser um homem de uma vasta cultura geral, literária, etc. O problema, então eu acho que o problema não está nisso, o problema poderá estar na maneira de pesar a correlação de forças no embate com esse próprio capital financeiro que ele combate, teoricamente, porque, na realidade, o embate é muito desigual e as pressões vão ser enormes. Isso que se chama aqui de mercado não é bem um mercado, né? O que é uma força social e econômica importante, que é o capital financeiro, que poderá exercer uma série de pressões desestabilizadoras da economia, da moeda, e aí precisa ver como é que ele vai se comportar diante disso. Mas, eu repito, dá-se um voto de confiança, vamos aguardar as primeiras ações que ele vai desenvolver, sendo que eu não tenho ilusões de que ele possa, de imediato, de maneira abrupta, provocar uma queda geral da taxa de juros. Eu acho que ele vai ter que ser gradual por conta da realidade tão difícil que a correlação de forças apresenta no plano econômico também. Não, ele será gradual, Zé. E ontem, inclusive, o presidente Lula mudou completamente o tom em relação ao Banco Central. O que ele dizia do Campos Neto não vale para o Galípolo, né? Ele está dizendo, olha, se o Galípolo tiver que aumentar os juros, pode aumentar a taxa de juros, né? Diz que ele vai ter autonomia total no Banco Central. E vai haver uma reunião do Comitê de Política Monetária em setembro, praticamente consenso de que haverá uma pequena elevação na taxa de juros. O que importa, na verdade, é a tendência, né? Quer dizer, o caminho, a meu ver, é a valorização da moeda brasileira, a tentativa de ancorar expectativas inflacionárias e, a partir daí, iniciar um processo consistente de queda dos juros. Qualquer coisa que o Campos Neto faça, sempre vai haver uma desconfiança de que continua com a mesma política do Paulo Guedes e efetivamente continua. Então, quando você vê o Galípolo, e tem gente que comenta a posição do Galípolo em relação ao aumento da taxa de juros ou ao congelamento, né? Não baixou, deixou de baixar. Se ele fez isso, uma primeira interpretação fala, não, ele aderiu ao Campos Neto. Não é fato. Não é fato. Qual foi a posição dele naquele caso? Qualquer que fosse o voto dele, divergindo do Campos Neto, não ia mudar. Não ia mudar. E o que aconteceu em maio, quando o Campos Neto reduziu o ritmo de queda? Era 0,5, passou a 0,25. Ele votou contra e os outros indicados pelo Lula votaram contra também. Qual foi o efeito imediato? Elevação do dólar. Muito acima da média mundial. Então, o real caiu muito. E caiu por quê? Porque, claro, que o mercado começou a dizer, olha, e o próprio Campos Neto, olha, tem que ser eu, porque se for esse cara, olha o que vai acontecer já com o dólar.
vai aumentar ainda mais, as contas vão sair do controle, vai ter inflação. Então o que ele fez? Ele foi inteligente, ele falou, não vai mudar meu voto. Meu voto não vai mudar a decisão do Banco Central. Eu voto do Campos Neto. O que vai acontecer agora a partir da indicação dele, a partir da aprovação dele pelo Senado? Agora vai ser efetivamente executada uma política monetária de quem é, por formação, desenvolvimentista, e quando ele fala da questão de você ter crescimento, de você ter, inclusive, tributação adequada, quando ele está falando sobre isso, ele está usando um projeto que é, hoje, que é o projeto do Lula, que está muito, na minha visão, alinhado àquilo que está gerando prosperidade. Qual é a fonte de prosperidade no planeta hoje? É a China. E se você disser o seguinte, a China tem um projeto comunista, é um projeto comunista. Agora, a China sabe que tudo isso é por etapa. E hoje, a etapa, nesta fase da China, que tem que socialismo, a direção do socialismo, o caminho ao socialismo, gera potência. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Agora, a China está ensinando o caminho de que você faz isso por etapa, de que você precisa, num certo momento da história, de, sim, empresários, isso tem na China, tem milionários na China hoje, e tem, só que você tem uma direção, você tem um capitalismo regulado, que isso é importante, e isso vai gerando a evolução. E aí eu acho que o Galípolo é a pessoa certa, no momento certo, e é esse projeto que tem que ser abraçado pelo Brasil, e tem que ter a hegemonia, como já tem, que é o crescimento a partir da distribuição de renda. Você ter mais dinheiro com o povo, mais dinheiro na mão do povo. Aí você vai construindo exatamente uma nação. É o contrário do rentismo, que as pessoas pagam impostos e uma minoria se apropria desta renda, hoje, na forma de remuneração de títulos. Isso vai cair, eu tenho certeza de que vai cair, porque não se justifica uma taxa nesse nível. Pode ser que no primeiro momento se mantenha, porque também não dá para chegar lá e mudar tudo, porque você vai provocando especulação, inclusive tem gente que ganha dinheiro de especulação, pessoas que vão trabalhar contra a economia do Brasil. Mas pode ter certeza de que o Galípolo, sim, está alinhado pela formação toda dele, sobretudo por conta do alinhamento ao Beluso. Claro que pode ter certeza de que ele é a pessoa certa no lugar certo, e por isso que o Lula entende até os votos dele, como é que ele votou com o Campos Neto, porque não adiantava nada ele votar, só ia prejudicar o governo Lula, porque você teria uma elevação muito grande desvalorização do real, na verdade, e elevação do dólar.